Boa noite. Você anda assustado com o mundo? Com a violência do norueguês assassino, com a juventude cada vez mais drogada, com a morte da Amy Winehouse? Você já imaginou discutir essas coisas todas com um filósofo? O Roda Viva convidou um deles, Luiz Felipe Pondé, para conversar sobre esses e outros assuntos. Os filósofos pensam, elaboram, analisam, ganham tempo com o tempo. Luiz Felipe Pondé leva a vida tão a sério que desconfia das promessas de felicidade e, como diz no título de um de seus livros, se coloca contra um mundo melhor. Colunista da Folha de São Paulo, Pondé tem 52 anos, nasceu em Pernambuco, é professor do Departamento de Teologia da PUC Paulista e dá aulas também na FAAP. Estudioso, entende como poucos as posições da Igreja e do Papa Bento XVI em temas nada filosóficos como o aborto, o casamento entre homossexuais e o divórcio. Pondé ocupa o centro da nossa roda para falar das perplexidades da natureza humana, de amor, sexo, religião, drogas e rock and roll. Para conversar com Luiz Felipe Pondé, estão comigo hoje a jornalista Kátia Mello e Ivan Martins, editor executivo da revista Época. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes. O cartunista Paulo Caruso vai filosofar traços e cores enquanto nós vamos conversando. Ô Pondé, muito obrigada por sua presença aqui entre nós. Você já parou para pensar nesse jovem norueguês, eu vou tentar dizer o nome dele. Sim. Behring Breivik. Ele nasceu, foi criado numa das mais afluentes sociedades do mundo e deu no que deu. Na sua opinião, é apenas um defeito de fabricação ou, na verdade, isso esconde alguma coisa a mais? Defeito de fabricação, tipo, se ele é louco, assim? Estou dizendo, é tudo tão certo lá, é um caso isolado. Olha, se você pensar na história da humanidade, de vez em quando sempre teve casos em que pessoas saem matando os outros. Então, nesse sentido, eu não acho que seja um caso isolado. É um caso de que tem gente que de vez em quando gosta de matar. Se a gente pensar numa história da humanidade, sei lá, 100 mil anos, seguramente isso já aconteceu outras vezes. É caso isolado da Noruega, né? Então, no caso da Noruega, sim. A Noruega, eu acabei de voltar da Noruega, por acaso, no mês passado, em julho. Voltou bem impressionado? Voltei. É um país muito rico, tranquilo. Os noruegueses são bastante fechados, né? Escandinavos em geral. Foi a primeira vez na Noruega. Foi. Eles são bastante... Eles estão com um nível de vida muito alto, mas não parece ter muito interesse, como se fala por aí, pelo outro, pelo estrangeiro, alguma coisa assim. São muito ricos. Normalmente, quando a vida está muito boa, as pessoas tendem a ser meio inertes, preguiçosas, conservadoras, justamente porque a vida está muito boa. Agora, eu acho que nesse caso, essa história dele ser extrema-direita, não sei o quê, com todas as dúvidas que ainda pairam sobre a questão, acho que os europeus vivem uma situação... Os europeus nunca gostaram muito de estrangeiro, né? A Europa, o preconceito na Europa sempre foi uma coisa muito comum. Uma sociedade que não é, digamos, nos últimos 1000 anos, digamos, uma sociedade de imigração, como o Brasil, por exemplo, que recebe gente de fora, mas o crescimento do muçulmano, do estrangeiro, o impacto cultural. Muitas vezes a gente pensa isso só no plano político macro. Mas se você imaginar, sei lá, você é um norueguês e a tua filha começa a namorar com o filho de um paquistanês, sei lá, para chutar um caso. Então, me parece que aí você tem tensões que vão desde questões como preconceito social até questões como de bairro, de escola, de convivência cotidiana, de hábitos, não necessariamente de uma população que quer mandar todo mundo embora ou sair matando todo mundo. Então, me parece que você tem uma mistura de uma questão que sempre aconteceu para uma questão de um país que está começando a enfrentar e a estranhar a presença do outro. E eles não têm esse hábito, são bastante fechados. Apesar de ter um discurso muito proativo no sentido de ajudar o mundo, do ponto de vista cotidiano, me parece que eles são bem fechados com relação ao mundo. E o cenário da Europa em geral, né? Dificuldade com imigrantes. Esse rapaz, esse norueguês, o Behring, ele, nas poucas declarações que ele deu à polícia, ele citou islamismo e marxismo. Ele seria contra a religião muçulmana e contra a esquerda. Você consegue entender e nos explicar esse conflito religioso do ponto de vista de um europeu?
Talvez um pouco, assim. Primeiro, Marília, a Europa é uma sociedade bastante secularizada. Então, você ouvir um norueguês, que é um país de histórico luterano, né? A igreja luterana, seja na Noruega, na Dinamarca ou na Suécia, é uma igreja historicamente bastante puritana, dura, bastante fechada, hierarquizada. Bom, a gente viu isso em filmes como Bergman, no caso da Suécia, né? Isso como aparece. Fanny Alexander, por exemplo. Então, não, a priori, não me parece que seja uma questão religiosa. Quando ele faz uma oposição entre islamismo e cristianismo, não me parece que o que está no centro do debate é se Jesus é Deus ou não, né? O que me parece que está no centro do debate é o cristianismo como um certo pano de fundo e uma identidade na qual os europeus se reconhecem historicamente. Então, nesse sentido, me parece fácil imaginar que ele chame o cristianismo para o centro da sua preocupação. Do que está escondendo outra coisa, é isso? Eu acho que está escondendo, na realidade, uma dificuldade com um número elevado de imigrantes que muitas vezes... dificuldade é preconceito ou é dificuldade? Não, eu acho, olha... Parece preconceito, né? Não, acho que preconceito... O sujeito ali não, eliminar o islamismo, lembra assim... Traduzindo grosseiramente, é um discurso totalitário que ele fez ali. Eu acho que, olha, primeiro, por partes, preconceitos todo mundo tem. Eu acho que hoje está na moda a gente apontar como se algumas pessoas tivessem preconceitos, outros não. O que eu acho é que a gente se acostumou a catalogar um certo número de preconceitos específicos. Nesse caso, a gente podia falar de preconceito, e eu aceito o que você fala, quer dizer, a dificuldade é um preconceito, dificuldade no sentido de conviver com... De aceitar como um igual, né? Mas aí que está. A ideia de que as pessoas são iguais é uma criação de uma certa cultura europeia, num dado uma cultura momento... europeia. Então, mas eu acho que essa é a questão. Muitos europeus se veem como que numa armadilha. E aí também ele fala de multiculturalismo, não sei o quê, né? O atirador lá, né? Então, assim... É interessante porque os europeus se veem numa armadilha. Tudo isso foi criado pelos europeus. Isso que a gente falava há pouco. Parte dos europeus se sente como se acabasse vítima de um discurso de respeito ao outro, em que, por exemplo, muitos muçulmanos fundamentalistas não estão nem aí para o outro. Não estão nem aí preocupados com o outro, como é que o outro vive. Quer dizer, isso é um problema de agonia da própria consciência europeia, com relação à criação francesa, inglesa, no caso, principalmente direitos humanos franceses, filosofia iluminista também inglesa. Então, agora, preconceito, Paulo, preconceito, se você pensar filosoficamente, preconceito é uma espécie de reserva de reação moral espontânea. Isso é a definição de um filósofo inglês. A natureza humana, você... Agora, quando é ainda sobre reserva, não, só um minuto. É um filósofo britânico do final do 18, chamado Edmund Burke, que definia preconceito como uma espécie de reserva espontânea, reserva de comportamento moral, de reação moral espontânea. Seguinte sentido, você não tem tempo para reagir, então você tem como que sedimentado nos grupos uma reação, por exemplo, não conheço você, não sei quem você é, não entendo o seu código, então eu me afasto de você. É nesse sentido. Então, mas isso pode estar em todos os lugares. Então, se a gente for pensar assim, não seria só uma reação de uma, por exemplo, de uma sociedade mais hermética, ou de uma sociedade, né? Quer dizer, se a gente for pensar no preconceito, a gente viu recentemente todos esses ataques homofóbicos, né? Então, assim, que se pontua assim, né? Então, como é que você diferenciaria um caso desse que acontece na Noruega, já que a gente está usando isso, e casos aqui no Brasil que são sociedades completamente diferentes? Só posso acrescentar, porque é a mesma conversa. Eu acho estranho o seguinte, quer dizer, norueguês, tragédias não são mensuráveis, assim, né, quantitativamente, mas um norueguês escreve um negócio, matou 70 e poucas pessoas. Várias células de uma organização chamada Al-Qaeda mataram 5.000. As mesmas pessoas que acham injusto se generalizar, não são todos os islâmicos que pensam assim, passam a analisar a sociedade norueguesa com base em uma pessoa. Ele não representou ninguém, ele não tinha 3... Não, Guzmán, ninguém está falando disso. Não, eu estou dizendo o seguinte,
eu queria que o Pondé me convencesse de que não é um caso de um louco que saiu matando gente e que escreveu coisas, claro, pensa isso mesmo que você disse e tal, mas o caso de um louco e absolutamente imprevisível, não há o que fazer. Então, eu acho assim, começando pelo que você falou, Augusto, para chegar na Kátia, assim, sem dúvida nenhuma a gente pode dizer que talvez seja o caso de um louco. E loucos não são seres excluídos do seu meio. Então, como a gente teve o caso no Rio de Janeiro, de repente os caras saem catando textos da internet, não sei o quê, ou que ouviu por aí, e repete, né? Aquilo acaba virando uma espécie assim, de reforço do próprio delírio. Constrói um discurso. Eu não sou louco, eu faço parte desse grupo. E aí você pode, talvez, supor que seja um caso, de repente, fora da curva na Noruega. Agora, com isso que você fala que a gente não pode generalizar no caso de muçulmanos, mas de repente um norueguês faz isso e a gente sai por aí dizendo que os europeus são de extrema direita, eu acho que nesse caso vem a primeira coisa que é a seguinte: você não pode hoje falar nada que coloque você sob suspeita de que você tem preconceito contra muçulmanos. Agora, você pode falar o que quiser se demonstrar que você tem não preconceito, mas consciência crítica com relação a europeus de direita, não que saem por aí atirando. É claro que você tem 2 pesos e 2 medidas no pensamento público já há muito tempo. Agora, sem dúvida nenhuma que pode ser um caso de um psicopata que se alimentou de traços culturais, do momento, do contexto. Agora, tem uma coisa, como eu falava antes, a coisa do luteranismo na Escandinávia sempre foi uma cultura religiosa muito repressora, né? E o que me chama a atenção é como os escandinavos em geral, não só os noruegueses, que são entre eles os mais, de certa forma, caipiras, com dificuldade de... menos cosmopolitas, eu diria, se você comparar com os suecos e dinamarqueses. Claro, fora os islandeses, que são mais fechados ainda, inclusive por razão geográfica. Mas, assim, é interessante como os escandinavos passam, em cerca de 100 anos, grosso modo, de uma posição luterana extremamente puritana e radical para uma espécie de consciência social aberta, grosso modo de esquerda, totalmente radical. A sensação que eu tenho é que a matriz continua a mesma. Num dado momento histórico, era o cristianismo luterano que era opressor, e hoje é uma certa posição de que você tem que ser uma pessoa politicamente correta, a favor da integração com outras culturas, ajudar o mundo pobre, quando, na realidade, as pessoas nunca são tão boazinhas assim. Agora, você tem... A religião está sempre atrás de tudo, é isso? Eu ia até te perguntar em relação a isso, porque no discurso tem sempre Deus. O que Deus tem a ver com tudo isso? Olha, primeiro eu acho que o ser humano mata porque gosta. Eu sempre tenho essa suspeita. Tem prazer. Você mata, ou de repente por uma razão de seleção natural, a gente precisava ter uma certa... Mata porque gosta de matar? Só para passar rapidamente. Assim, gosta de matar no sentido duro, não. No sentido que todo mundo tem prazer em matar. Quando eu digo gosta, é no sentido de que você pode matar por diversas razões. Tá. Mas a gente tem um certo instinto de crueldade, perversidade, não no sentido sexual, mas no sentido da violência, que acho que está aí dentro de nós, sabe? A maior parte de nós não faz nada porque está ocupado comprando, vendendo, trabalhando, escrevendo, transando, comendo, bebendo. Não tem por que sair matando gente por aí. E nesse ponto, a igreja seria um regulador, para não dizer um repressor? Sim. Seria? Sim. A igreja tem essa função? Acalmar os ânimos deste animal selvagem? Todas as religiões têm. Se a gente observa um estudo meio transversal das religiões, as religiões sempre têm um papel constrangedor do comportamento, no sentido mecânico, né, de enquadrar você moral. Sempre teve. Agora... Pondé, mas desculpa, isso não é um certo exagero. Se a gente pensar hoje nesse aparente embate religioso que a gente vive hoje, planetário, sim, muçulmanos e cristãos, se você pensar na agressividade de alguns grupos religiosos muçulmanos, como a Al-Qaeda, por exemplo, não é um grupo religioso, né? É um grupo ultra-religioso. Se você pensar na direita religiosa americana e na maneira como ela é hostil em relação ao diferente. Sim. Faz sentido ainda alegar que a religião hoje, mais do que uma cultura laica instruída, ela é
ela é um moralizador, ela é um inibidor dos nossos piores instintos? Não, eu acho que assim, primeiro, eu não falava de religião como uma cultura laica. O fenômeno da religião como cultura laica é tipicamente europeu e de seus descendentes. Eu falava de religião, porque veja, um cara que se explode e mata, ele acha que está moralmente justificado. Um cara do Bible Belt americano, lá do interior dos Estados Unidos, ele também acha que está moralmente justificado. Quando eu digo constrangedor do comportamento, eu não estou dizendo que faz o ser humano ser melhor. Eu estou dizendo que faz o ser humano aprender a conviver num determinado grupo, escolher certos códigos, entre eles, quem são os meus inimigos. Porque moral é um sistema que opera sempre entre bem e mal. Então, se eu tenho um constrangimento que me diz, por exemplo, Deus quer que eu seja virgem e que eu case virgem. Quem não casa virgem não é bem, não é do bem. Então, constrangimento moral não significa que as pessoas são ótimas, lindas e maravilhosas. Significa que elas operam dentro de um certo cinturão moral que elas reconhecem como um cinturão civilizado. Para esses caras que explodem prédio... O que você acha disso? Você acha esse cinturão válido ainda? Você acha esse cinturão... Eu acho que não. Não? Não. Quando você fala em fundamentalismo religioso... Não, eu falo em religião como tal. Você acha que o ser humano ainda precisa dessa disciplina exterior para dizer a ele o que é certo e o que é errado? E que isso é superior a uma coisa laica? Eu acho que a coisa aí pega. Vou começar pela Kátia. É porque você ainda não respondeu. Deus. Deus tem a ver com tudo isso. Deus, no nosso mundo ocidental, é o principal conceito religioso, né? Deus é dono do universo, todo-poderoso e ama você. Tipo assim, né? Você é uma pessoa como todo mundo, que tem seus sofrimentos, suas angústias, e de repente Deus sabe cada fio de cabelo da sua cabeça. E esse é o Deus que você resolveu assumir ultimamente? Já chego lá. Já chego nesse Deus. Então, assim, não é ultimamente, tem mais tempo. Então, assim, então voltando ao que eu estava dizendo, esse conceito de Deus é um conceito que dá a você uma certa segurança de que você é visto, reconhecido, amado e acompanhado. Então, o ser humano é fraco, medroso, precário, mentiroso sobre suas próprias angústias, inclusive por razões sociais. Não dá para você sair por aí falando tudo que você tem medo. Senão você vira aquele tipo de pessoa que quando você pergunta no elevador, tudo bem? O cara resolve dizer, não está tudo bem, minha mãe morreu, minha mulher me traiu. Quer dizer, a hipocrisia é a base, é parte da base da moral pública, né? Então... esse Deus aí, ele acaba se transformando... A gente sabe que Jesus é um bom remédio contra a droga. Para drogado, nas cadeias. Tirar, recuperar. Religião funciona. Então, é por isso que eu diria para você, quando você pergunta se o ser humano ainda precisa desse constrangimento exterior, eu acho que existem graus e graus de constrangimento exterior. Eu posso considerar constrangimento exterior a minha vizinha, e por isso, quando eu faço festa em casa, não berro. Porque senão vão espalhar no prédio que o Pondé do 71 é um puta louco, que faz bacanal em casa. Isso também é constrangimento exterior. Eu acho que essa tua pergunta, ela bate num tema central da discussão moderna na filosofia. Se eu for pegar um exemplo desde Kant, né? Se o homem é autônomo moralmente ou não, o projeto da filosofia iluminista ocidental é construir um homem razoavelmente autônomo moralmente. Aí vem Freud dar uma esculhambada nisso, né? Diz que a moral, na realidade, está a serviço de taras primitivas, sexuais, infantis. Bom, isso é uma outra história. Então, assim, quando você me pergunta, a religião ainda tem validade? Eu te diria duas coisas. Primeiro, não há dúvida que o convívio religioso, e aí eu faria a diferença quando você me perguntou, quer dizer, a questão de Deus, para mim, pessoalmente, está muito distante, para mim, pessoalmente, o nome próprio, está muito distante do convívio religioso. Eu não tenho prática religiosa, nem vivo cotidianamente em nenhum grupo religioso e nem sinto necessidade de viver num grupo religioso, né? Mas sente necessidade de um Deus? Não, nenhuma necessidade. Assim, como é que então você chegou? Se você não tinha essa crença, depois você acreditou, como é que você chegou? Bom, deixa eu acabar aqui, eu vou para isso, porque eu sei que essa é uma questão quente. Como é que se chega? Então, assim, então voltando ao que eu estava dizendo, Ivan, em algum grau, seguramente as pessoas continuam tendo essa necessidade. E eu diria que nem é só por uma questão de bem e mal. É por uma questão de que, desde o dado mais objetivo, o cara entra numa igreja, sei lá, evangélica, por exemplo,
ele ganha cidadania no seu grupo, ele paga uma grana para a igreja, mas tem gente que paga 300 pau para o analista durante 30 anos e se emociona quando o analista fala aham para ele. Então, assim, esse cara entra numa igreja, ele ganha amigos, ele ganha o que fazer durante a noite, durante a semana, ele ganha o que fazer no final de semana, ele ganha a ideia de que o Espírito Santo está do lado do coração dele quando ele fica só. Então, não é nem só a função de constrangimento moral. Eu acho que a religião, a sua prática social, religiosa, cria para a maior parte das pessoas um sentimento de que elas são acompanhadas. Pertença, essa é a palavra. Mas então as cartilhas da esquerda durante muito tempo usaram a expressão religião, ópio do povo. Não é um ópio. E aí você citou as pentecostais. Será que elas funcionariam hoje como um vício também? Acho que religião, se você fala ópio no sentido que deixa você meio alienadão, acho que sim, em grande parte elas funcionam assim mesmo. O problema, tem um jornalista inglês do começo do século XX, chamado Chesterton, eu gosto de citar ele nesse assunto, porque ele dizia assim, não tem nenhum problema em você ser ateu. Falava isso no começo do XX. O problema é que normalmente os ateus começam a acreditar em qualquer coisa. História, ciência, em si mesmo, em energias. Ou seja, o ser humano parece ter uma vocação a buscar alguma coisa que dê um norte, no sentido não só de eu vou fazer isso porque eu vou ser feliz lá na ponta, mas no sentido de pertença, sei lá, cósmica. Tem gente que se emociona porque a gente é feito da mesma poeira das estrelas. Mas uma coisa, como diz um dos ateus que você com certeza conhece, que Deus é um grande delírio. Que a ideia de Deus, a ideia de que tem alguém acima... exatamente. Que tem alguém acima de nós, que organizou o universo, que dá sentido à nossa vida. Isso é um grande delírio, que na verdade até impede o nosso conhecimento, porque você para o nosso conhecimento para não... Porque você tem leis que você não pode transpor. Como é que você vê isso? E que talvez Deus tenha sido do homem a criação mais fatal. Exatamente. E que virou um delírio coletivo em que a gente hoje não consegue... Há muitos anos a gente não consegue se libertar Eu acho assim, desse ponto de vista. Primeiro, Deus não é a primeira criação humana do ponto de vista religioso. Tá certo. Então, Deus é um deles, né? Tipo, o mais importante para nós no mais Ocidente. duradouro, coisa mais civilizada, né? Monoteísmo. Essa história aí. Assim, eu acho Dawkins, acho que esse livro, Deus, um Delírio, o livro mais fraco dele. Na realidade, eu acho uma espécie de panfleto para tirar o ateu do armário. Para as massas. Ele fala, ateu, saia do armário. Né? Para as massas. Então, assim, quando eu acho que ele está falando com o americano médio, de repente. Porque a maior parte das pessoas com que eu convivo é ateia de uma forma absolutamente tranquila. E durante a maior parte da minha vida, eu sempre lidei com essa coisa de ateísmo. Para mim, até hoje é uma discussão tanto simples, no sentido de que eu me movo filosoficamente e racionalmente o tempo inteiro. Se de repente você me encontrar no bar e a gente começar a conversar sobre papo cabeça, você vai sair dizendo, puta, esse cara é um niilista, ateu. Como muito leitor da Folha. Você foi ateu. Foi. Você Mas voltando ao delírio. Como é que você concluiu que não era delírio? Então, assim... Porque, peraí, Então, aí eu vou te dizer. Primeiro, eu não acho que... eu acho que o conceito de Deus filosoficamente é talvez uma das maiores criações da mente filosófica humana. Quer dizer... Porque quando você... Primeiro tem uma coisa que a gente tem que ir com calma no seguinte. O conceito de Deus é um conceito que tem, na tradição ocidental, uma espessura filosófica gigantesca que normalmente não aparece no debate. O que aparece no debate é normalmente o olhar de um Dawkins, que entende que, por exemplo, Deus... É de quem não olha como religioso, não, ateu. Não como ateu. Você pode ser um ateu e conhecedor do personagem Deus bíblico e de toda a gama de filosofia que foi produzida sobre ele. O que a gente observa é que a maioria esmagadora dos ateus não tem esse repertório. Assim como Dawkins não tem. Um repertório com relação a toda a produção filosófica, pelo menos no mundo judaico-cristão, que é mais o nosso, que foi feita. Outra coisa é o seguinte, sem dúvida nenhuma, a prática religiosa, historicamente, grande parte do tempo, deu problema para o conhecimento. Sem dúvida. Mas, sem dúvida nenhuma, é um engano achar que sempre a ideia de Deus atrapalha o conhecimento. Pelo contrário, se você entra em contato com estou falando filosoficamente, o conceito de Deus como algo que está fora da linguagem, que você não consegue enunciar,
que supera qualquer categoria do pensamento, na realidade é uma luta de boxe, cara, com um conceito que deixa a sua razão muito mais forte do que simplesmente forte no sentido da operação. Assim, né? Mesmo na criação. A criação do mundo? É. Olha, eu responderia para você essa questão que você fez aqui, mas eu quero voltar a esse tema porque é muito interessante. Assim, com o último filme do Terrence Malick, O Árvore da Vida, quer dizer, a abertura do filme, aquela que é puro Santo Agostinho, a abertura do filme, quando ele diz, você pode fazer uma escolha em viver na graça ou na natureza. E aí ele desdobra, o filme desdobra. Então, quando você fala na criação, eu recentemente participei de um debate contra um criacionista, eu era o darwinista e ele o criacionista. E eu defendia o ateísmo na criação e ele defendia o criacionismo. E num certo ponto do debate eu dizia para ele, seria legal se quem defendesse o criacionismo fosse um ateu. Porque aí, do ponto de vista filosófico, você tem um pouco mais de objetividade. Eu considero o darwinismo a melhor teoria para descrever a origem da vida, filosoficamente falando. Agora, fechando... E é uma teoria, digamos, ateia. Bastante, é. Mas, embora o próprio Darwin fosse um fanático religioso, né? Mas é uma teoria... A gente tem que voltar ao papo de Deus. A gente volta ao papo de Deus. Ah, é? Olha, eu tenho que acabar o bloco mesmo, então vamos acabar. Só me diz uma coisa, quando você sente necessidade, às vezes, de pensar em Deus, se apoiar em Deus? Não. Não. Deus para você é uma ideia. Assim. É uma ideia. Não tem. Você é incapaz de materializar, seja numa nebulosa, seja em qualquer coisa. Uma nebulosa, com certeza não. Mas, assim, é uma ideia, até agora eu estava tratando como ideia, porque eu acho que o debate inteligente ao redor de Deus se dá nesse nível. Agora, outra coisa é o seguinte: para mim, pessoalmente, me interessa muito e me chamou muito mais a atenção Deus em coisas como... Às vezes eu vejo algumas pessoas serem de uma generosidade tal que eu não consigo, eu mesmo, quer dizer, ser de uma generosidade tal que eu não consigo deduzir isso da natureza humana de uma forma imediata. Na realidade, o que me leva, a gente pode discutir isso, o que me leva a pensar em Deus é muito mais uma certa beleza. Nesse sentido, eu sou dostoievskiano. Totalmente dostoievskiano. Quer dizer, é muito mais uma certa beleza do que a ideia de que eu preciso de Deus continuamente. Agora, sim, talvez seja porque eu seja um pessimista filosoficamente. Sou. E porque, normalmente, quando eu coloco minha carga filosófica pessimista para buscar as razões do comportamento humano, moral, eu sempre encontro algum tipo de interesse pessoal por detrás. Nunca vi o que não houvesse. Deixa eu terminar esse bloco aqui, depois a gente vai continuar esse papo, terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Voltamos em seguida, até já. De volta com Roda Viva e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, numa das suas entrevistas, você fala de uma coisa que eu adorei, eu adoro a ideia toda, que tem 3 palavrinhas: organização eficaz da agonia. Você disse que havia isso, que nós teríamos necessidade, é uma necessidade humana, haver uma organização eficaz da agonia. Além de bonito, o que você quis dizer exatamente com isso? Eu quis dizer que nós somos animais, seres humanos altamente agoniados. E ponto, quer dizer, somos agoniados. E aí eu busco um pouco o sentido da palavra agonia, agón, do grego antigo, que significa conflito, quer dizer, só para ilustrar, não que a gente precise fazer nenhuma etimologia para isso. Mas assim, eu acho que nós somos seres agoniados, seres que têm medo, né? Apesar de que, à medida que a gente vai crescendo, a gente aprende a lidar, e aí entra nessa coisa da organização eficaz da agonia, quer dizer, a gente precisa aprender civilizadamente a lidar com esses monstros da agonia.
E lidar com esses monstros da agonia faz parte de grande... Se você, muito da filosofia, da literatura, ou mesmo da teologia ocidentais, é lidando com esses demônios. E uma das coisas que eu tenho mais criticado no meu debate público é um certo tipo novo de hipocrisia instaurado entre nós, que eu falava outro dia para um jornalista, que assim, eu acho que o cristianismo como cultura, ele acaba sendo mais interessante no sentido que cria-se uma dialética entre você e a agonia, que você pode pensar como um pecado, e não estou falando pecado no sentido de padre que lhe bate, esse papo é velho. É o nome para aquele... para essa agonia, para essa angústia, para sensação. esse desencontro interno, para esse contínuo sentimento de que a gente ultrapassa nós mesmos o tempo inteiro. Enquanto que isso que eu chamo, às vezes, de hipocrisia de esquerda, ou politicamente correto, ou jantares inteligentes, é um tipo de moral que coloca sempre o problema do lado de fora. Eu não tenho problema nenhum. O problema é a escola, a educação, o capitalismo, a igreja, o patriarcalismo, meu pai, minha mãe, sei lá o quê. E uma vez que eu identifico que está do lado de fora, tira exatamente essa agonia que me parece o lado mais interessante do ser humano. Ele teve que se adaptar a isso no sentido darwiniano. Você iguala todo mundo aí. Você está igualando todo mundo. Quer dizer, você colocando a coisa dessa maneira, você está botando todo mundo, criminosos e Sim. Cidadãos comuns. No mesmo plano. É isso? Acho que sim, sim. Uns aprendem a lidar melhor e outros nem tanto. Sim. Acho que isso, claro, é uma hipótese filosófica, né? Não dá para você sair experimentando para ver onde aparece mais, onde aparece menos agonia, mas acho que todas as psicólogas estariam em concordância com o que eu estou dizendo, por exemplo. Quer dizer, o ser humano, ele sofre de uma fragilidade, de uma precariedade, de uma agonia, todo mundo. O modo, e eu creio, inclusive, Marília, que parte da função da civilização é, inclusive, fazer com que a gente consiga viver com isso. Imagina a gente há 200 mil anos atrás, nossos ancestrais na África, de repente, miticamente falando, um dia descobriu que vai morrer. Tomou a consciência absoluta da inviabilidade da vida. Ou a gente lidava com isso, com essa agonia, para facilitar a hipótese, ou aprendia a lidar com isso, ou quem que não aprendeu morreu. Alguns até hoje não aprendem a lidar com esse sentimento de vazio interior, mas eu acho que é universal. Esse adiamento da morte, né? Você fala bastante disso, do adiamento da morte, dessa cultura do adiamento da morte. É justamente por isso, é para não ter que lidar com essa agonia, ou isso, porque na medicina isso tem suas grandes benfeitorias, mas também tem uma cultura que a gente, né, cada vez mais busca esse adiamento da morte, as fórmulas, né? Como ser feliz, como viver mais e tal. Então, quer dizer, seria nesse sentido de camuflar essa agonia? Sim, organização eficaz da agonia pode ser entendida como o modo como a seleção natural nos levou a conviver com esse monstro que a gente tem, ou essa fragilidade interna. E também às vezes eu uso para significar essa espécie de camuflagem, como você disse, quer dizer, vamos deixar todo mundo bem organizado para não aparecer que no fundo a gente tem medo de envelhecer. Então, eu não tenho nada contra... Medo de envelhecer ou medo da morte? De ficar velho? De morrer. De morrer. Só que o envelhecimento nada mais é do que a lenta e gradual instalação da morte no corpo, chegar no pertinho. espírito. É o ponto. Vai chegando lá. Vai chegando aos poucos. E com isso eu não quero dizer que a gente tem que ficar dando aula para jovem de 15 anos, a morte vai chegar. Não estou pensando nisso. O que eu estou pensando quase sempre o que eu estou pensando é na função do debate público. Grande parte da minha briga hoje em dia, na mídia, a minha discussão, o meu debate, é porque eu acho que o debate público muitas vezes se tornou refém dessa camuflagem. Então, me parece uma mentira de uma grandeza gigantesca dizer que, por exemplo, o problema da humanidade é o capitalismo. E eu acho isso uma piada. O capitalismo está inserido numa estrutura de comportamento do ser humano que criou uma série de problemas e uma série de vantagens que são anteriores ao capitalismo. Entende o que eu quero dizer? Assim, o pensamento público, e eu fui criado... Desculpe, isso não caminha para a paralisia. Porque se você identifica que todos os nossos problemas são interiores e que o tempo inteiro... Interiores, agônicos, são da nossa natureza. E você abre mão de transformar o mundo, se você faz o contrário do que você diz que faz à esquerda, que é apontar os problemas para o mundo,
Aí você cai numa situação de paralisia, não cai? Não. Você é uma humanidade que vive para desfrutar da sua agonia e dos seus problemas. De forma nenhuma. E renuncia a transformar o mundo. Não. Primeiro, não disse que o sistema era fechado. O conceito de natureza humana não implica de forma nenhuma no sistema fechado. Qualquer pessoa que ache que a natureza humana é fechada é mais ou menos como você dizer que o planeta Terra é fechado, quando na realidade a gente é um sistema completamente aberto. Então, quando eu digo da agonia, eu digo planeta Terra. Quando eu digo da agonia, que é interna, o que eu quero dizer é que está na estrutura, me parece, sempre, que está na estrutura do psiquismo humano. De forma nenhuma isso significa que você está em interação. Na realidade, isso se dá na interação com o mundo. Não existe ser humano sem interação com o mundo. Então, não se trata de dizer que a gente está... que eu estou dizendo que tudo é um problema interno, no sentido de espaço interior. E que o mundo interior. externo está solucionado e posto. Não, de forma nenhuma. Em momento nenhum, no meu debate, eu digo que nós não estamos numa interação contínua com o mundo e que a gente não faz coisas no mundo que hoje o mundo está melhor do que era antes. Inclusive, às vezes eu tiro o maior sarro de gente que acha que a gente tem que morar numa árvore do Ibirapuera. Entendeu? Assim, eu não falo em momento nenhum que a gente tem que parar e viver no século II. O que eu digo é o seguinte, que o pensamento de esquerda como exemplo contemporâneo é um pensamento que retira do ser humano uma dialética interior. E quando eu digo dialética interior, não é fechada dentro de si, é na relação com o outro. E tem outra coisa, paralisar de modo nenhum. Você tem exemplos enormes na tradição ocidental. Só, por exemplo, Freud, que é um autor que me marcou muito na minha formação, de forma nenhuma foi paralisado. Por exemplo, em que é que se fundamenta essencialmente o seu pessimismo? Você se definiria como um pessimista por quê? Às vezes eu digo que eu sou um pessimista filosófico e um otimista fisiológico. Porque assim... E você é basicamente um cara alegre. É bem-humorado. Isso é, inclusive, às vezes um impacto. Não há nenhum paradoxo aí. Eu não sinto como paradoxo. Pois é. Eu percebo que muita gente, quando me conhece, diz... Pô, mas eu tinha ideia de que você era um cara deprimido. Ou mal-humorado. Né? Ou mal-humorado, azedo, sei lá o quê. Nada disso. É assim... agora, quando você me pergunta em que se fundamenta o meu pessimismo filosófico, assim... na forte sensação de que o pessimismo é uma hipótese mais científica acerca do ser humano. Quer dizer, quando você parte do pressuposto de que uma pessoa está interessada em alguma coisa da ordem de interesse dela, e isso faz com que ela finja que não está interessada, me parece que você vai ter mais sucesso na sua hipótese que move o comportamento dela, do que se você partir do pressuposto de que ela de fato está tão preocupada, sei lá, com as baleias ou alguma coisa assim. Só que, volta ao que eu dizia para a Kátia, eu acho que a gente perde muito tempo tentando convencer todo mundo o tempo inteiro que todo mundo é legal. Vou te fazer uma pergunta assim, entendeu? Peraí, não me senti respondida. Freudiano, volta aí. Mas em termos de fundamento mesmo, Freud é muito marcante na minha formação. Agora, você é um homem muito... Você é um homem de pensamento. Ele é um homem de pensamento e fala em sensações o tempo todo. Ele é um homem de pensamento, de raciocínio, e ele fala sensação. Mas é isso mesmo. É isso? Eu opero muito em cima de sensações. Porque eu queria entender uma coisa assim, isso que te leva a ser pessimista, que é você enxergar uma pessoa que aparentemente... Estamos falando de hipocrisia. Estamos de hipocrisia, né? O sujeito que diz que está defendendo as baleias, mas que na verdade vai montar uma ONG para ganhar dinheiro com as baleias. Vamos simplificar. Por exemplo, mas assim, para facilitar, agora vai estar sempre ele falando bem. Agora, isso não é produto do mundo externo? Isso não é produto do interno, isso é como as pessoas vivem. As pessoas precisam de dinheiro, as pessoas vivem numa sociedade organizada dessa forma. Não é assim? Eu acho assim. Porque quando você fala, volta aquela discussão, parece que é a natureza humana. Não. Sei se é. Não existe natureza humana sem relação com o meio ambiente, não existe meio ambiente sem natureza humana. Exatamente, a natureza humana o ser humano é um produto. sempre precisou de... Não, eu acho que, cientificamente falando, e aí pegando no rodapé, não dá para se afirmar se o ser humano é uma tábula rasa ou não. Qualquer pessoa que fizer uma afirmação, o ser humano é só natureza humana, o ser humano é só meio ambiente, está fazendo uma afirmação de intenção dele,
Porque ninguém pode comprovar. Os darwinistas falam que a gente tem determinados marcadores de seleção natural, que eu tendo a concordar, certo? Concordo mais com essa posição, mas nenhum darwinista, psicólogo, evolucionista vai dizer que o meio ambiente não organiza isso daí. Agora, voltando ao que você estava dizendo, assim, não me parece que seja simplesmente uma questão do mundo, sei lá, moderno no qual você está inserido. A hipocrisia é muito antiga. Não, mas a hipocrisia é dessa que a gente fala. Ah, não, mas essa daí é só um tipo, né? A necessidade de respeitar convenções, esse de transgredir convenções, de atravessar, de enganar. A mentira é tão velha quanto, né? Então, a verdade. Você vê, tem um filósofo francês do 17, que tem uma frase que todo mundo conhece muito boa, do La Rochefoucauld, que diz: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Quer dizer, a hipocrisia está no centro da vida moral pública. Sem hipocrisia não existe vida moral pública. Mas isso te leva a ser pessimista? Porque eu volto porque você falou que você está falando do pessimismo. Então, o que me leva a ser pessimista, primeiro, eu tenho um certo pessimismo que eu diria metodológico. Né? Pessimismo metodológico é uma forma de combate ao otimismo que me parece mau caráter. Agora, você não acredita no progresso? Só para... Exatamente. Justamente. Eu quero que você fale disso. Os movimentos você não sociais... acredita no progresso. Você não acha que estamos progredindo? Os movimentos sociais também não estamos melhorando. Eu já falei isso na minha coluna algumas vezes, já falei no debate, uma frase que eu tomei emprestado de alguém que eu não sei quem é. Eu não posso dizer que não acredito no progresso, mas eu acho, por exemplo, que o Viagra fez mais pela humanidade do que 200 anos de marxismo. Certo? Então, por quê? Porque resolveu uma série de problemas para o convívio dos homens e das mulheres, dos homens consigo mesmos, dos homens com outros homens, no caso dos homossexuais, das mulheres com elas mesmas. Ou seja, eu estou dando um exemplo para dizer o seguinte: de forma nenhuma eu vou dizer que não acredito no progresso científico, técnico. Eu acho que ninguém pode ter uma posição do tipo, pelo menos não me parece correta. Sou contra o progresso? Ou sou contra o progresso? Ou acho que o progresso nos salva? Dizer que não acredita é ser contra. Eu vou resumir. Que faz análise. Eu vou resumir assim, ó. Eu não acho que o progresso técnico implique em progresso técnico no sentido científico, inclusive social. Inclusive social. Não acho que isso implique necessariamente em nenhum evidente progresso moral. Entende? É isso que eu ia perguntar. Você não acredita em progresso moral? Você não acredita que os seres humanos podem gradualmente ou de forma abrupta, por meio de revoluções ou o que quer que seja, ir mudando, melhorando e aprimorando a maneira como eles se relacionam um com os outros? Sim. Você não acredita que hoje, no século XXI, a tolerância entre você e eu é maior do que seria 1000 anos atrás ou 500 anos atrás? Eu acho que provavelmente sim. Mas é um progresso moral. Acho que... Não, porque assim, a gente pode... Então, vou deixar claro a minha posição. Porque aí existe uma série de armadilhas. Quer dizer, quando você pergunta para uma pessoa, você não acredita no progresso moral, é quase como se você tivesse a ponto de hipotecar a posição dela. Quer dizer, não acredito em melhoria, em avanço moral, significa que você acha que o mundo continua sendo uma porcaria? Não. Eu acho que a gente tem avanço, por exemplo, na chamada tolerância. Mas acho que isso não garante nada que daqui 500 anos tudo possa andar para trás. Agora, você fala disso. Mas é disso que eu estou falando, não é avanço. A história pode andar para trás também, né? Eu acho que a gente hoje, por exemplo, não se matar porque um acredita em Jesus e outro em Elvis, eu acho que isso que é um grande avanço. Agora, achar que a gente vai conseguir pegar uma pessoa... Pera um pouco. Totalmente. Totalmente. Não, mas eu não tenho nenhum problema com avanço laico. O homem tem defeito de fabricação, não é isso aí? Sem simplificar demais. Acho que de repente sim. Ô Pondé, mas você, para quem fala da mentira com tanta naturalidade como você fez até agora, você falou, a gente mente, a mentira está aí, a mente. Você não acha que você fala verdades demais? Ou pretende que sejam verdades? Se a mentira existe nessa proporção, você está dizendo para mim, para todos nós, que a verdade existe também? Não. Eu acho que, sem a mentira não dá para se viver. Você mente como todos os outros? Todo mundo. Eu não minto quando estou exercendo minha função de pensador público. Aí eu não minto. Eu digo exatamente o que eu penso, eu digo exatamente o que eu acho, eu enuncio os meus pressupostos, eu ataco as questões que eu acho que têm que ser atacadas. É uma questão profissional. Grande parte da minha crítica
ao debate público é que eu tenho o sentimento, de novo a tal das sensações, eu sou muito dominado por sensações, quer dizer, que a militância foi tanta, sei lá, de Jean-Jacques Rousseau para cá. Tem muita gente que acha que o mundo começou com a Revolução Francesa, pô. Que a política começou com a Revolução Francesa. Quer dizer, é tanta militância, assim, é como se os intelectuais tivessem parado de acreditar em Deus e passaram a acreditar que eles fazem parte de um exército de salvação do mundo. E aí, como todo mundo, papa, padre, pastor e rabino, que está inserido no sistema de hipocrisia religiosa que o sustenta na sua função, acaba obrigando o intelectual a ficar preso também no seu sistema que sustenta a sua função. É isso que eu critico. Os movimentos sociais têm importância para você? O que você chama de movimentos sociais? Por exemplo, a emancipação da mulher, isso faz sentido? Porque você fala da agonia como uma coisa própria. Sim. Aí você fala sobre que, né, a gente vai pontuando a história quanto agora. Isso faz sentido? Sim, sentido. Você pergunta se faz sentido para mim, no sentido que eu reconheço. Dessa evolução que o Ivan está falando. Olha, então, meu ouvido para a palavra evolução, ele é muito contaminado, porque eu sou muito contaminado com a... Você gosta eu, quando falo de evolução, eu estou pensando em Darwin. Tá. Normalmente, quando se fala de evolução, está se pensando em Hegel e Marx. Acúmulo de conhecimento moral, histórico, avanço, esse eu não acredito. Agora, se você me pergunta... Você acha que a gente é moralmente mais rico? Hã? As bases materiais da nossa civilização nos tornou mais ricos moralmente? Deixa eu responder para ela que eu volto. Acho que sim. Volto para você. Então, se você pergunta para mim se faz sentido para mim movimentos sociais do tipo emancipação feminina, sem dúvida. Antes de tudo, porque eu tenho uma filha. E eu detestaria que minha filha fosse obrigada a viver com um cara insuportável para ela. Que ela não tivesse salário. Ainda que o pai dela escreva numa coluna de jornal que a única coisa que deveria valer para a mulher seria ela ser considerada um objeto. Não foi exatamente isso que eu escrevi. O que eu escrevi é que... Não foi isso que eu escrevi, né? Você sabe. O que eu escrevi é que tratar uma mulher como objeto de prazer, eu coloquei entre parênteses para frisar, tratar uma mulher como objeto de prazer é uma forma de amor na relação entre homem e mulher que muitos homens hoje não praticam, têm medo, ficaram meio frouxos e as mulheres sentem falta. Isso não significa que essa mesma mulher que tem uma relação de objeto de prazer num dado momento com o homem que ela gosta, não sai dali e é uma baita de uma advogada. Uma coisa não implica na outra. O que eu acho é que, na realidade, há uma confusão. Por eu ter medo de achar que ela vai se sentir assim ou assado, ou vão pensar que eu sou assim ou assado, eu acabo levando para a cama do casal um tipo de pânico criado por um blá 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 público. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acho que sim, emancipação feminina voltando. Agora, eu acho que tem parte da chamada emancipação feminina, tem uma série de questões em jogo que muitas vezes a preocupação ideológica não deixa vir à tona. E muitas vezes a discussão que eu faço sobre temas relacionados à mulher encontra eco em muitas mulheres, porque elas sabem que o que eu estou falando é verdade. E que eu não estou dizendo volta para casa, vai para o tanque. Isso é uma piada. Você acha que o politicamente correto é uma organização dessa agonia que você disse que o ser humano está procurando? Acho que é tipo infantil. Acho que é uma organização do tipo infantil, quase pensamento meio mágico. Eu queria fazer uma pergunta que se perca. Pensamento meio mágico. Uma politicamente correto. Olha, você não acha também acho que, o movimento claro que tem o exagero, tem o folclore, mas vamos chamar de cultura politicamente correta. Ela não cumpre uma função positiva que ela garante um tratamento digno, igualitário para pessoas que há 10 anos eram tratadas de quando ela não fica radical, né, Paulinho? Exatamente, mas vamos falar a verdade. Acho que sim. Ninguém está na justa medida nunca, certo? Então, politicamente correto é o exagero para o lado do certo. Porque você não pode ofender as pessoas, você não pode ofender as pessoas, você não pode tratar de uma maneira que comprometa a sua imagem pública, mesmo que isso seja um pouco exagerado. Quer dizer, claro que você tem que corrigir, é evidente, mas assim... Tem um lado que é o seguinte, a liberdade de vocabulário fazia que as pessoas fossem diminuídas e ofendidas diariamente. Pessoas que não tinham uma perna eram tratadas de aleijadas. Pessoas que não tinham mãe, pai, que mãe todo mundo tem, que não conheciam o pai. Ou seja, você tinha um tratamento que era muito pior. Agora você está tentando, assim, defender. Qual é a pergunta? É isso aí, é isso que eu pergunto. Não tem uma função positiva, não, eu apesar respondo da para você, distorção. olha, eu li ontem um artigo do Eugênio Bussi sobre esse tema, se não me engano, sim,
sobre essa questão da censura na mídia. É outro tema, mas eu vou resgatar por conta disso. Assim, acho que o pensamento, as instâncias públicas de pensamento, elas precisam de liberdade, porque é a liberdade que garante a produtividade do pensamento. E liberdade tem algum risco, certo? Quando eu concordo inteiramente com você de que uma certa educação doméstica, e aí assimilar certos conteúdos, de, por exemplo, se eu estou convivendo com pessoas que antes não faziam parte do meu convívio, eu acredito no fundo, Paulo, mas esse é outro papo, para mim a moral, no fundo, ela é da ordem do afeto. Isso é uma escola filosófica inglesa, não sou eu que estou inventando na minha cabeça. Chama-se moral do afeto, né? Então, assim, quando eu começo a conviver com uma pessoa que eu não estava acostumado a conviver, eu acho profundamente positivo que você não fale palavras agressivas para essa pessoa. Como, por exemplo, eu estava um dia num determinado lugar onde tinha uma palestra, e aí, de repente, um cara me faz uma piada, era o assunto, quando o Obama foi eleito, né? E aí o cara dizia, puta, mulher do Obama, por que será que ele casou com aquela mulher? E aí o outro cara vira e diz assim, numa mesa, porque essa mulher é muito gostosa. Eu, quando vi aquilo, eu falei, será que não é porque ela também deve ser inteligente? Aí tinha uma amiga do meu lado que falou, eu nem estou te reconhecendo, você está parecendo politicamente correto. Então, assim, foi uma reação natural. Eu acho que é necessário uma certa educação na lida com as pessoas. O politicamente correto me parece que é uma instituição específica, que não é simplesmente dizer, olha, não trate mal uma pessoa. Não seja grosseiro. Não seja grosseiro. Ela censura e a tendência dela as pessoas têm medo de falar, têm medo de escrever. De ofender. Não. Medo de ser processado. Medo de ser processado. Tem medo, não é só de ofender, também. Ela tem medo de ser. Você é censurado, você limita o pensamento. Você, por exemplo, vou dar só um exemplo bobo. Se você pegar uma discussão ao redor dos problemas econômicos da África, certo? Ou da violência na África. Eu estou acabando de ler, estou na metade, do livro novo, pelo menos aqui no Brasil é novo, do Naipaul, o Tobago, né? Prêmio Nobel sobre a África, The Mask of Africa. Quer dizer, quando você vai se aprofundando na história da África, você vê que, como todo lugar do mundo, sempre existiu uma violência enorme lá. Agora, se você levanta esse debate, alguém vem, aponta na sua cara e diz que você tem preconceito contra a África. Isso é uma piada. Isso é politicamente correto. Isso é politicamente correto. Não, isso é politicamente correto. Eu vou ter que terminar o bloco. Afinal, a verdade existe ou não? Olha, e eu não posso dizer para você que a verdade existe, mas eu acho que a gente tem que ter um compromisso consigo mesmo de buscar essa verdade. E para isso você tem que aceitar que está errado de vez em quando, você tem que levar a sério o que o outro está falando, tem que se deixar questionar pelo que o outro está falando. Agora, se você me perguntar a verdade existe, olha, eu acho que sim, Marília. Mas espera aí, isso é verdade factual, que é o contrário da mentira, né? Sim, isso que eu estou dizendo. Quer dizer, a verdade factual que pode ser para você uma coisa e para eu vejo uma coisa e eu vejo outra. Esse tipo de coisa, quer dizer, você tem um grau do pensamento que está implicado com a experiência do mundo, com o que pode ser razoavelmente comprovado. Agora, se pergunta para mim, existe uma verdade sobre o que é o bem e o mal? Perfeito. Se você está falando assim, aí eu acho que é bem mais complicado. Não, eu estava mesmo sendo mais amplo. Eu estava pensando, um dia alguém disse assim, eu falo, mas uma foto mostra um momento e aquele é verdadeiro. Eu falo, não, você não sabe o que aconteceu 1 minuto antes ou 1 minuto depois dessa foto. Sim. Você tem várias maneiras. Então, era nesse sentido que, como você fala muito da mentira, eu fiquei pensando se você considerava as verdades. Não, eu acho que é necessário, no pensamento público, no debate, a gente superar uma certa inércia de achar que não é possível ter gradação no conhecimento. Entendeu? Termina aqui o segundo bloco do Roda Viva com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De
volta com o terceiro bloco do Roda Viva com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, vou ter que fazer essa pergunta para um grande pessimista. A Assembleia Geral da ONU aprovou, mês passado, julho de 2011, uma resolução reconhecendo a busca da felicidade como um objetivo humano fundamental. E mais, a ONU pediu que os 193 países membros criassem políticas públicas e apostando na felicidade como ferramenta para o desenvolvimento. Você tem alguma sugestão, Pondé? Eu já quis acrescentar isso à Constituição brasileira. Você tem alguma sugestão de política pública de felicidade? Aliás, o Dom Pedro I já falava em, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação. Diga que eu fico. Diga que eu fico. Então, mas não ficou, né? Acabou de ir embora. Aproveita e responde a minha pergunta. Da felicidade. É assim, do adiamento do envelhecimento, da morte. Olha, eu acho que, antes de tudo, essa resolução da ONU é brega. Eu acho muito brega essa discussão e essa coisa de querer transformar a felicidade em lei. Acho que é uma espécie assim de utilitarismo, aquela escola filosófica lá, na sua versão assim mais 1,99, sabe? Reais, assim. Acho brega, acho fim da picada. Isso não significa que as pessoas elas não podem e naturalmente na sua vida não buscam a felicidade. Só uma pessoa muito danificada, sei lá, psiquicamente, sei lá o quê, ou uma pessoa muito azarada, não busca sofrer menos. Isso é absolutamente natural. Agora, querer criar políticas públicas, querer transformar em lei, é uma espécie de hiperativismo do jurídico, ou do legislativo, ou da ONU, que na realidade passa a maior parte do tempo sem fazer muita coisa, e aí saca do seu chapéu essa resolução, é que na realidade não vai ter muito impacto em lugar nenhum. Né? Essa coisa de, a partir de agora, é a obrigação das pessoas serem felizes. Felicidade é um conceito bem maleável, não é? Felicidade, quer dizer, é claro, quando você pega aí os filósofos utilitaristas que levantaram um pouco essa bola de uma forma meio moderna, por exemplo, Bentham, de que o governo tem por função otimizar o bem-estar e reduzir o sofrimento, você pode pensar em esgoto, estrada, mais remédio. Aí me parece concreto. Espera aí que eu tenho que responder para ela, senão não me pega. Isso está no preâmbulo da Constituição americana, não está? Não é um conceito assim. Primeiro, não é recente, é da maior nobreza. É claro que não é recente. E é da maior nobreza. Pelo menos o mundo ocidental tem 2.500 anos. É uma meta. Quando eu falei é natural da pessoa buscar a felicidade, quando você diz que está na Constituição americana o direito de buscar a felicidade, é uma coisa. Quando você quer transformar isso numa lei do tipo o Estado deve criar condições, inclusive no modelo americano, o direito de buscar a felicidade se dá, antes de tudo, a partir da iniciativa pessoal. Daqui a pouco alguém vai querer inventar um índice que você vai ser medido e se não tiver aquele índice, a empresa vai pagar imposto. Não tem porque seus funcionários não estão felizes. Não tem uma propaganda? O que faz você feliz? O que faz você feliz? A felicidade é muito maleável. Vai ter cada vez mais índice, mais imposto, mais opressão. Às vezes, quando eu tenho pesadelo, eu tenho essa impressão. Que parece que ele está indo para uma situação de opressão. Não acho isso tudo, não. Não acho isso tudo, não. Tá todo mundo falando. Peraí, eu quero responder para ela. Então vai. Eu respondo. Ela havia perguntado para mim o que eu acho dessa coisa de fugir do sofrimento, adiar a morte, o envelhecimento e tal, em nome da felicidade. Sabe, Kátia, talvez aí apareça a sensação que eu tenho quando eu falei para a Marília que essa resolução me parecia brega, porque a primeira resposta que me vem é da outra estética, é brega. Não existe coisa pior do que uma pessoa ser obrigada o tempo inteiro a fingir que é jovem, a fingir que é feliz, quando ela, na realidade, depois de uma certa fase da sua vida, você tem a sensação de que todo mundo é mais ou menos igual, todo mundo quer a mesma coisa, os fins de semana são basicamente parecidos, não tem grandes invenções e você tem que fingir. Sabe aquela coisa do cara do McDonald's? Senão você vira, como você disse, o chato do elevador. Mas uma coisa é assim, eu acho que existe o nível de convivência. Se alguém me pergunta como você vai, eu vou dizer, eu estou mal hoje no elevador. Eu vou falar do tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você tem livros ensinando a você fingir que não envelheceu. Você tem que montar uma personalidade tal em que você está sempre alegre, disposto a conhecer coisa nova. Você estava falando da autoajuda.
Por exemplo. E mas o que é isso? É a busca da perfeição, não é? Sim. É a busca da perfeição. Eu acho que a busca da... a Kátia falou uma coisa aqui. Augusto vai falar depois, hein? A busca da perfeição, a mania de perfeição, me parece que é uma das formas mais poderosas de desumanização que existe. Obrigar a gente a ser perfeito. Augusto. Sobre esse negócio de felicidade, eu queria que você me dissesse rapidamente o que acha O que é de uma felicidade? resposta da Tônia Carreira, que me pareceu muito inteligente. Numa entrevista, o repórter perguntou, você é feliz? Ela assim, sou várias vezes ao dia. Ponto. É mais ou menos isso. Sim. Eu me acho um cara feliz. Pronto. Embora otimista. Depois eu queria que você descrevesse o que é um jantar inteligente, que eu estou muito curioso. Você falou você falou que nos seus pronunciamentos públicos você nunca mente. Sim, quando eu estou discutindo. Mas isso me faz pensar um pouco na função pública do intelectual. Quer dizer, não é mais fácil no Brasil, sendo o país conservador que é, você obter notoriedade com opiniões mais conservadoras e, sobretudo, com opiniões contra a esquerda. Isso não pesa na hora que você formula interiormente os seus pontos de vista? Não. Saber que você vai ter mais atenção do jornal ou da televisão. Não. Sendo contra a esquerda? Nem um A provocação contra a esquerda não é melhor do que a provocação Ele está contra a perguntando direita. se você cria notícia. Sei. Muita gente já me perguntou isso. De forma nenhuma. Porque o meu convívio na universidade há um risco não, muitas vezes se torna um inferno. O meio onde eu vivo, onde você vive, onde nós vivemos, é um meio que não tem nada que ver com, sei lá, essa casa grande senzala a qual você se refere do Brasil. O meio onde a gente vive, o meio do que a filosofia política contemporânea chama de instâncias de produção, de razão pública, não tem nada que ver com isso. É hostil. É o contrário. A chance de você poder criticar determinadas coisas, estando ou na mídia ou na academia, é o contrário do que você falou. Há uma tendência quase que hegemônica, as pessoas não gostarem de você, atrapalharem sua vida acadêmica cotidiana, criar problema com seus alunos. Grande parte dos leitores caindo pesado, isso me chama de direita, quase como se você fosse um monstro. Não, você é reacionário. Tem gente por aí que me chama de homofóbico. Eu nunca escrevi uma linha contra isso. Pelo contrário, debati isso, a questão do direito dos homossexuais, na minha coluna, de forma muito clara. Sou a favor só estou dando um exemplo de como acontece o contrário do que você está falando. Eu concordo que o Brasil, nas suas estruturas profundas, para além do mundo, digamos, da inteligência, grosso modo, é mais do que você falou. Agora, do ponto de vista daquela bolha onde a gente vive, onde se reproduz o conhecimento, onde se autoriza o conhecimento e onde se legitima e onde se reconhece o valor da pessoa, é o contrário do que você falou. Se você elogiar a esquerda, falar o que todo mundo fala, você ganha. Pondé, mas acontece o seguinte, você fala bem, você elogia a igreja, você defende... Pensa bem, quantos colunistas de esquerda você conhece na grande mídia hoje? Assim, pegando a grande mídia, por exemplo, quantos? Quantos escrevem nos assim, 4 jornais? É fácil, Paulo, ver quantos são a favor do governo e quantos são contra. Veja bem. É só ver. Então, demanda que eu esclareça um pouco uma questão que é a seguinte. E às vezes eu já cheguei, acho que na entrevista da Veja, inclusive, eu acho que eu usei a expressão esquerda aguada, que é uma expressão que às vezes eu uso. Quando eu falo esquerda, eu não estou falando de Che Guevara. Não estou falando de Che Guevara. Estou falando de um certo caldo em que as pessoas se reconhecem de esquerda. Se você perguntar para uma pessoa, você é de direita? Ela se sente ofendida. Se você perguntar para ela, você é de esquerda? Ela considera isso um lugar comum. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de alguém que é leninista, ou apesar de que existem, eu conheço, que é leninista e stalinista. Estou falando de um certo consenso onde as pessoas têm 3 ou 4 opiniões que todo mundo mais ou menos tem e que essas opiniões garantem uma certa mesmice. E quando o Ivan perguntava há pouco, quer dizer, e a Marília falou, se não cria notícia, quer dizer, um certo barulho que eu acabei fazendo na mídia, eu acho que é justamente porque eu e alguns poucos, de vez em quando, falamos coisas diferentes de um certo consenso em termos de colunismo, que é fato. Como no caso do Nelson Rodrigues e do Paulo Franco. Sim, Nelson Rodrigues, na realidade, dois caras importantes. Pondé, você é um cara que escreve, deixa muito claro que você entende a posição da igreja. Você já falou muito bem do Papa.
Agora, vamos fazer uma conexão direta aqui. A posição da igreja com relação ao aborto e à homossexualidade são posições muito claras. É uma posição muito clara. Você pensa como a igreja nessa hora? Deixa eu pegar uma carona Tá. Eu tenho uma coisa que eu sempre transporto para cá, quando a gente está, né, vamos pensar em Jesus. Se Jesus, um líder, como é que seria Jesus hoje? Ele aceitaria? Você acha que teria essa aceitação do casamento gay? Como é que seria esse líder hoje? Olha, assim, primeiro eu acho que é interessante como uma variável como essa, de repente, se transforma numa chave de um enorme debate teológico. O casamento gay, por exemplo, ou o aborto. Jesus, essa é uma questão grande, tá? A tua, e assim, começando pela tua. Primeiro, se você olhar para Jesus num cenário histórico, Jesus é um típico líder judaico, meio reformador na época que ele vive. Então, é razoável imaginar que se ele vivesse hoje, talvez ele não tivesse todas as opiniões que uma certa ortodoxia historicamente estabelecida do cristianismo, católico ou não, tem. Certo? Então é razoável imaginar isso. Agora, o que eu acho muito mais interessante, sempre é assim que meu posicionamento funciona, é que muitas pessoas que hoje se julgam, obviamente, do lado de Jesus, porque acham legal, provavelmente estariam botando ele na cruz lá atrás. Mas hoje se acha legal. Quer dizer, eu acho Jesus como... Assim, quando você discute, por exemplo, a morte de Cristo, o assassinato de Cristo, normalmente quando a gente discute hoje, a gente se coloca numa posição onde é muito claramente os canalhas que mataram Jesus. Eu não estou falando isso confessionalmente, porque inclusive nem sou cristão. Não é disso que eu estou falando. Estou falando historicamente, quando você olha os canalhas que mataram Jesus. E eu normalmente me coloco fora desse grupo de canalhas. Há uma tendência natural do ser humano de se colocar fora do grupo de canalhas. Vou dar um outro exemplo. Quando se pensa no nazismo na Europa, todo mundo ia combater o nazismo. É uma piada. A maioria, como a maioria da França, iria viver seu cotidiano, arrumar um emprego melhor, colaborando com um partido. Eu disse isso na Folha uma vez, deu um barulho danado, numa coluna. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Acho que sim, porque é uma questão difícil, se, né? Porque ele é uma figura histórica. Não, mas assim, lá atrás, era uma sem figura dúvida, moderna, uma figura que, né, chega... Ele é uma figura que criou uma certa tensão. Chega a prostituta, ele... Então, né, mas o que é importante, Kátia, é isso que eu estava tentando dizer, é o seguinte, o importante é entender no que ele incomodaria hoje. E não só o que ele incomodaria o Papa, o que ele incomodaria você e a mim. Porque é isso que levou a matar ele. O que eu estava tentando dizer é que se constrói um consenso como se Jesus hoje iria criar problema só para o Bento XVI. Jesus era um cara que provavelmente ia criar problema para mim, para você e para um monte de gente. Porque ele era um cara que tinha uma mania, assumindo a figura histórica que veio lá, que falou um monte de coisa que criou problema para um monte de gente. Quando quiseram que ele reagisse à ocupação romana, ele falou, estou fora. Dai a César o que é de César. Como você não vai pegar em armas? Eu não. Então, a revolta judaica da época ficou brava com ele. Como não? Você vem aqui, tem um monte de gente te seguindo e você não vai bater nos romanos? Não, porque meu reino era desse mundo, não sei o quê. Então, acho que se Jesus vivesse hoje, ele provavelmente ia criar problemas sim, mas não só para a ortodoxia da igreja. Entende o que eu quero dizer? O interessante de pensar Jesus como figura histórica é pensá-lo enquanto problema, não só para aquilo que a gente acha que é problema. Bom, e a tua pergunta, que eu acho importante, Marília, assim, o que acontece é o seguinte, eu tinha lido alguns textos do Bento XVI, livros do Ratzinger, então, e ele virou Papa. E eu conhecia o pensamento dele. Então eu comecei a analisar ele na Folha, né, em vários artigos na época que ele virou Papa. Também no Estadão, na época eu não era colunista ainda, não tinha exclusividade com a Folha, também escrevi no Estadão alguns artigos sobre ele e tal. Fiz uma entrevista grande sobre ele. O que aconteceu, e foi muito interessante, porque naquela época, algumas pessoas já me conheciam, já tinha participado de cafés filosóficos, escrito alguns artigos, mas começou a surgir uma visibilidade minha e muita gente me colou nele, né? E aí algumas pessoas me procuraram, tentaram me cooptar, achando que eu tinha algum tipo de adesão confessional. Outra coisa, assim, a análise que eu fiz e faço, Ratzinger
um dos maiores teólogos vivos do catolicismo, é um cara extremamente capaz, intelectualmente falando. Quando você pergunta para mim, você perguntou para mim se eu concordava com as posições da igreja? Você já justificou. Não, duas coisas. Você já aceitou a posição da igreja, você disse que compreendia a posição da igreja. Isso, para quem olha de fora e continuando aquela discussão que você teve, aproxima você foi o que aconteceu. de duas grandes questões em que a igreja aborto é definitiva. E casamento gay, aborto por exemplo. e casamento gay. Aí eu respondo para você pontualmente. Divórcio também. Divórcio eu nunca discuti, na realidade. Divórcio eu nunca discuti. Então, assim, primeiro, compreender uma coisa não significa, sabe aquela ideia, compreender tudo não é tudo perdoar, não no sentido de que a igreja precisa do meu perdão, de forma nenhuma, mas o que eu quero dizer, assim, porque eu compreendo não significa necessariamente que eu estou sempre de acordo. Eu não consigo aceitar o aborto. Por razões religiosas? De forma nenhuma. Porque eu, inclusive, já escrevi alguns textos na Folha sobre isso, eu não consigo deixar de pensar que o feto é um ser humano. Se um dia eu deixar de pensar que o feto é um ser humano, para mim aborto vai ser... Então, não é uma posição religiosa. Inclusive, eu cheguei a escrever, há, 5, 6 anos atrás, um artigo no Estadão sobre isso, a pedido da Laura, precisamente esclarecendo a minha posição na época. Né? Precisamente dizendo o que era o meu mal-estar com a questão do aborto. O problema do casamento gay, bom, isso eu já escrevi várias vezes. Sou a favor do casamento gay, não tem nenhum problema, acho que gay é gente comum. Inclusive, eu acho que... você acha que um feto é um ser humano a partir de quando? Não tenho nenhuma posição científica sobre isso. Para mim, é uma questão da ordem da sensação, do sentimento, do hábito, como se fala em filosofia inglesa. É uma questão de hábito. Se você me perguntar a partir de quando, não vou te dar uma resposta científica, porque essas respostas científicas, para mim, são todas mais ou menos... Eu não gosto nem na definição científica da vida. Acho que no dia que a gente definir cientificamente a vida, a gente vai ter uma desculpa jurídica legal para fabricar o que a gente quiser. Aí aparece um pouco o meu pessimismo com relação ao ser humano. Poxa, mas aí eu vou me contrapor a você, Pondé, e vou perguntar se você também é a favor, já que você não tem uma definição científica, um padre, há não muito tempo, resolveu que a menina deveria ter um feto anencéfalo. Você também estaria com esse padre, a essa altura? Olha... Eu lembro que eu discuti isso na Folha, na época, na minha coluna, assim como aquele caso de Pernambuco lá, né? O caso de Pernambuco, e eu dizia que se fosse um caso que envolvesse a minha filha, eu iria ser a favor do aborto. Então, se eu tivesse na situação... Acho que eu vou deixar para você bem claro o que é, Marília. Se o aborto fosse legal, talvez eu praticasse, ou mesmo ilegalmente, numa situação ilegítima. O que me incomoda é a tentativa de transformação disso num grande ato de dignidade. Eu entendo claramente que uma mulher, entendo no sentido moral, psicológico, existencial, que uma mulher ou um homem abortem, uma mulher aborte, queira abortar um feto anencéfalo. Eu entendo plenamente isso. O meu incômodo é com a tentativa de transformação disso no ato de dignidade. Entende a diferença de uma coisa para outra? Entendo. Então, a minha posição com relação ao aborto é essa. Minha posição com relação ao tema do casamento gay, quer dizer, acho que os gays são gente comum, eles têm todo o direito de casar, ser infeliz no casamento. Eu acho até engraçado. Os heterossexuais são meio de bode com o casamento, né? Os heterossexuais são um pouco de bode com o casamento, e para os gays parece que é uma grande coisa. Eu entendo, de repente, não viveu. Na realidade, falando sério, é uma forma de reconhecimento social, é uma forma de herança, é uma forma de legitimidade pública. Uma forma de existência. É pública, oficial, né? Eu não tenho nada contra isso. Olha, terminou aqui o terceiro bloco do Roda Viva com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Terminou já faz um tempo. Eu gostaria de continuar, cara. Todo mundo aqui está olhando para mim com uma cara de raiva de quem não perguntou grandes coisas. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta para o último bloco com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, este é o bloco do balanço geral do programa. Kátia,
Você gostou do programa? Tem alguma dúvida? Gostei muito. E ficou uma pergunta que a gente nem passou por perto, que é a questão da punição. Deus tem direito de punir? Paulinho Moreira Leite. Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre o Bento XVI. Como, mesmo que você não seja religioso, eu não sou, os líderes religiosos eles podem ter influências positivas ou negativas para a humanidade. Tipo, Gandhi teve influência positiva, outros tiveram assim. Do seu ponto de vista, Bento XVI, ele é um líder que tem uma influência positiva para a humanidade desse nosso momento ou uma influência negativa? Bom, Ivan. Eu adorei o programa, estou achando a conversa maravilhosa, pena que esteja acabando. Eu queria fazer uma pergunta que eu não tive chance de fazer. A respeito dos anos 60, eu tenho a minha impressão é que as pessoas vieram desse período da história, cada um de nós, com um grau maior de liberdade, um potencial de felicidade e de liberdade maior. E, no entanto, quando eu leio o que você escreve, me dá sempre a impressão que homens e mulheres estão crescentemente desconfortáveis nos seus papéis. Como se a modernidade, no final, não fosse boa, fosse uma coisa negativa. Talvez fôssemos mais felizes no passado. Você até escreve uma coisa parecida com isso. Queria ouvir. Eu escrevo, às vezes... Peraí. Sim. Eu achei fascinante a conversa e até você dê meu tempo para que o Pondé responda as outras perguntas. Se você puder encaixar em algum desses papos, a questão das drogas, né, que Sim. Hoje em dia é um fantasma. Eu queria saber se é um fantasma maior do que deveria ter sido tempos atrás. O que é que significa esse uso indiscriminado de drogas pelos jovens? E o Caruso vai mostrar para você agora a charge que ele escolheu. Que a sua postura religiosa introduziu aqui um conceito de Deus de um salão de beleza, né? Quer dizer, ele sabe cada fio de cabelo da sua cabeça, o que quer dizer muito a respeito de por que você não opta pelo modo Neymar de ser. E a opção que está aberta para o Ivan Martins também, se ele quiser optar pelo Luiz Felipe Pondé, está aberto. Papo cabeça. Bom, Pondé, você pode responder as perguntas agora, Sim. Por favor. Deus tem o direito à punição? De punir. Olha, dentro da teologia ocidental, sem dúvida nenhuma, ele tem direito. Ele é dono do universo. Eu nunca me preocupo com punição de Deus. Eu nunca penso nisso. Eu sou uma pessoa... o tempo todo totalmente voltado para coisas concretas, cotidianas, e quando eu digo cotidianas, assim, eu nunca me preocupo com punição de Deus. Isso é uma coisa completamente estranha à minha pessoa. Com relação a você ou a mim, não só a mim, entendeu? Que não vai punir a mim, não é isso que eu quero dizer. Não é uma coisa que me ocupa, ou mesmo quando eu estou discutindo com alunos da faculdade, questões teológicas, não é uma coisa que me ocupa. E eu sei que isso é uma coisa que tem muita gente, que preocupa muita gente. Para mim, não. Nunca penso nisso. O Ratzinger ou o Bento XVI, é isso? Ele Liderança positiva? É assim, olha, para a humanidade não sei. Eu acho que o Gandhi, não sei se o Gandhi estivesse enfrentando um grupo de fanáticos religiosos malucos do outro lado, não teriam fuzilado eles todos. Mais ou menos como estão fazendo na Síria, que não são fanáticos religiosos, no caso específico. Acho que o Gandhi também contou com o fato de que ele estava lá enfrentando uma certa civilização inglesa. Né? Então, assim, para a humanidade não posso dizer. Agora eu vou te responder uma coisa. Do ponto de vista da Igreja Católica, acho que o Bento XVI, como Papa moderno, tem uma importância. E nos anos 80 ainda, ele, por exemplo, escreveu alguns artigos onde ele criticava a teologia da libertação e fazia uma certa previsão, no sentido de análise futura, do que a teologia da libertação poderia dar. E, basicamente, ele dizia que a teologia da libertação se alimentava de um carisma bíblico correto, que é o modelo reformador do cristianismo, crítica social, que o cristianismo tem na base mesmo, política, desde o começo, carisma profético. Os profetas de Israel ficavam falando mal do povo, do governo, não só do governo, do povo também. Né? Então, assim, e ele diz que a teologia da libertação tinha razão nisso, só que ela tinha assimilado o marxismo como interpretação histórica e, nesse momento, ela iria se condenar a ser eliminada pelos marxistas, ia virar um fenômeno de partido político, ou ela ia virar autoajuda. Uma espécie de religiosidade pagã holística. O que aconteceu? Então, assim, se você me pergunta se o Bento XVI pode vir a ser um líder religioso importante, acho que para os católicos, sem dúvida, na relação de tensão com determinadas angústias contemporâneas e modernas. Para a humanidade como um todo, não diria para você que sim, acho que é muito grande, né? Mas para os católicos, acho que sim.
A pergunta do Ivan. E que a modernidade acaba levando. Ivan, você tem razão. Uma coisa que eu costumo dizer, que talvez deva ser isso que está na tua memória, é que às vezes eu brinco dizendo, eu acho que se fazia sexo melhor 100 anos atrás. Né? 100? Claro. Sei lá, um número sim. Poxa, eu não peguei essa frase. Sabe, Ivan? Deve ser esse tipo de frase que te leva a essa sensação. Na realidade, é uma frase provocadora, não tem como se comparar uma coisa com a outra. Você tem razão quando, assim... Eu sou, como você, quer dizer, eu tenho 52 anos, eu sou alguém que colheu determinados frutos nos anos 60 e 70. Sem dúvida nenhuma, a gente parece usufruir uma certa liberdade com relação a hábitos e costumes. Agora, eu não sei, Ivan, se a gente pode dizer que há, sei lá, 500 anos atrás, as pessoas eram tão reprimidas sexualmente como a gente acha que é, sabe? Na Idade Média se fazia muito sexo. Eu, inclusive, como Nelson Rodrigues, acho que pecado dá mais tesão do que você dizer, vá lá, transe, que é gostoso. Sabe? A gente vai parar na burca. Eu acho que, não sei se burca, porque é feio, mas uns véus assim, pode pegar bem. Então, assim, sabe, Ivan, eu tenho, de fato, uma sensação de que grande parte da discussão da liberdade sexual, por exemplo, é muito marketing de comportamento, sabe? As pessoas querem projetar que estão transando muito, estão gozando muito, são muito livres. Você acha que as pessoas estão incomodadas com esse papel moderno? Eu acho que incomodadas um pouco no sentido, por exemplo, homem e mulher, que é um debate que eu faço muito, quer dizer, eu acho que tem muita insegurança, não que antes era melhor. Eu não acho que antes era melhor. Quando eu falo que há 100 anos se transava melhor, porque eu quero dizer que tinha menos pressão sobre as pessoas. Hoje você não pode só transar, você tem que ter alta performance. Você tem que dar liberdade para o parceiro, respeitar o outro, compreendê-lo plenamente. Ser lindo, de não tem preferência. segurança nenhuma, ser lindo, maravilhoso. É nesse sentido que eu acho que tem desconforto, entendeu? Não que há 100 anos atrás as pessoas... Não dá para medir, mas a sensação de que hoje você tem uma pressão de performance existencial, moral, ética, política, sexual é tanta... que ao lado disso, graças a Deus, tem o marketing, de você projetar a imagem de que você é ótimo. O nosso tempo acabou. Você não disse uma palavra sobre as tais drogas. Diga duas. Olha, droga sempre existiu, ela entra no âmbito da vida para tornar a vida mais fantasiosa, mais divertida, enfrentar o cotidiano, menos pessimista? A monotonia, inclusive menos pessimista. É isso. Eu acho que ela sempre existiu e sempre vai existir. Essa é uma luta, para quem faz, perdida, é isso? Não acho que para um indivíduo que usa, ele não pode vir a deixar de usar. Estou dizendo da sociedade. Eu entendo no sentido da humanidade, sim. Da humanidade, ok. Gente, obrigada, Kátia. Obrigada, Ivan, Caruzinho, Paulinho, Augusto Ponder. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada a todos. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.